E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Eduardo Sabag e aqui você tem Espiritismo todos os dias. Já deixa o seu like aí antes que você se esqueça ou se arrependa ou mude o vídeo. E aqui a gente vai falar o seguinte: Espiritismo direto ao ponto, direto ao assunto, sem enrolação, reforma íntima, sem 200 horas para responder uma pergunta, sem linguagem difícil. Espiritismo raiz, né? Que eu gosto de falar, que vocês gostam de ouvir também, porque as pessoas falam no comentário. Espiritismo raiz, aqui é Espiritismo raiz. Aqui tudo é de graça, não tem nada pago. Inclusive a gente tem o nosso aplicativo. Você pode ir lá na Play Store, por enquanto só tem para Android, escrever Eduardo Sabag, baixar. E depois que você baixar, você vai lá, avalia e fala: nossa, aplicativo muito bom. Quer dizer, se você achou isso, né? E aí, vamos lá, né? Vocês decidem aqui, lembrem-se disso, vocês fazem as perguntas, vocês falam o que vocês querem no canal aqui, a gente vai seguir conforme vocês forem falando, né? A pergunta de hoje... Eita, perdi o papel. Aí tá aqui. Desculpa, pessoal, porque você sabe que é meio improvisado, né? Improvisado não, por favor. Desculpa, não é improvisado, é amador, mas com muita... com muito planejamento. Mano, Búzios e tarô, é isso aí. Vocês perguntaram lá no canal e aqui eu estou respondendo, né? Eduardo, fale sobre búzios, tarô, jogar cartas, etc. Então eu já começo falando uma coisa. Não importa se é búzio, se é tarô, se é jogar carta, se é macumba, se é trabalho, se é não sei o que, até se é espiritismo. Se cobra, pula fora. E eu vou explicar por quê. Os bons espíritos não trabalham por dinheiro. Entendeu? No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um ponto lá que ele fala mediunidade gratuita. E Allan Kardec é muito incisivo em falar o seguinte, muito assim, direto. Você não pode cobrar, porque se você cobrar qualquer coisa que tenha relacionado ao Espiritismo, você está fazendo com que outras pessoas deixem de aproveitar isso. Você está selecionando. Então, por exemplo, eu vou cobrar aqui uma consulta. Então esse tem condição, aquele não tem. Isso está errado. O Espiritismo ele tem que ser feito para todos. Por isso que eu pego tanto nessa ideia de que a linguagem do Espiritismo tem que ser fácil para entender. Porque senão, só quem, por exemplo, tem certo conhecimento em palavras mais difíceis vai conseguir entender. Ou só quem, por exemplo, tem acesso O Espiritismo tem que ser simples, fácil, direto e gratuito, em todos os aspectos. Então tudo que é cobrado, pula fora. Se for em relação à religião. E como é religião, em relação ao espiritualismo, etc., pula fora. Agora é diferente. Um médico vai cobrar sua consulta, fisioterapeuta vai cobrar sua consulta, claro, óbvio, estudou, trabalhou, dentista, claro que tem que cobrar, claro. Claro que eu acho também que tem que fazer caridade, né? Eu atenderia de graça quem não pode, tudo, né? Tomando cuidado para as pessoas não se explorarem. Mas é fato que o cara fez uma profissão, o cara fez uma faculdade, o cara se dedicou. Então, não interessa qual seja a profissão. Se é uma profissão que não tem a ver com religiosidade, com espiritualismo, com espiritismo, tá certo cobrar, né? Pode ser cabeleireiro, não interessa qual seja, jardineiro, qualquer profissão. Tudo bem, mas não mistura com religião. Porque eu penso o seguinte, eu tenho certeza absoluta, porque isso é a conversa que eu sempre tenho com os espíritos. Vamos pegar como exemplo lá a Zíbia Gasparetto, né? Começou psicografando livros super bons, visando a caridade, não sei o que, super legal, livros maravilhosos, tanto que eu não falo para vocês não lerem e jogarem fora os livros, mas o que aconteceu depois de um tempo? Ela começou a virar tão mercenária, o que aconteceu? Os espíritos estavam lá dela, foram embora, não vão mais trabalhar com ela, não vão, ela começou a criar histórias, né? Começou a fazer um monte de coisa, beleza. Tanto que aquele Lúcio, que é um dos espíritos que mais era psicografado por ela, eu já conversei com ele várias vezes. E ele que me conta essa história. Ele falou assim: Eduardo, espíritos superiores não trabalham, espíritos do bem eles não falam isso, né? Porque senão ele vai subentender que ele é superior. E eles são muito humildes, né? Todo espírito top é humilde pra caramba. Ele falou assim: espíritos do bem não trabalham com quem cobra, porque nosso trabalho tem que ser para todos, entendeu? Então a mesma coisa se aplica para todas as outras maneiras. Então beleza, o cara quer jogar carta. Se for gratuitamente, ótimo, super legal, porque é claro que os espíritos podem se expressar por um cartomante, óbvio, se expressam muitas vezes, tá? Só que não pode ter cobrança, entendeu? O que pode acontecer eventualmente é o seguinte, vamos dizer, Joãozinho está andando lá, e algum espírito quer dar um recado para ele, entendeu? Aí o Joãozinho fala assim:
tem um negócio aqui de cartomante, aí o Joãozinho vai lá, entra, paga e faz. Aí na hora que a cartomante que está lá sendo paga, né, obviamente que ela está no mínimo obsediada, porque quem faz isso está no mínimo obsediado, né, porque quem está fazendo isso por dinheiro. Inclusive, é óbvio, aí você fala assim, mas muitas pessoas falam que funciona. Funciona porque a pessoa é manipuladora. Ela vê uma mulher que está meio assim e fala, você é isso, você chuta um monte de coisa e acerta muitas coisas. Dá para ver, que as pessoas com o tempo elas vão conhecendo mais, e aí vão cada vez formando um maior banco de dados na cabeça dela, e fica muito mais fácil para ela fazer fica muito mais fácil para o cara tá passando aqui de moto. Fica muito mais, beleza? Fica muito mais fácil para ela fazer essa avaliação da pessoa, porque ela já tem um monte de informação na cabeça dela. E aí você vai falar, então foi isso. Não foi, né? Mas pode acontecer sim, no meio de uma vigarista dessa daí, um espírito superior vai lá e faz assim, puf, e fala, pum, passa um recado, ela nem percebe, entendeu? Como também os espíritos superiores podem utilizar, e se utilizam muito, de pessoas que têm mediunidade para passar um recado simplesmente. A pessoa às vezes nem sabe porque que falou aquilo, mas falou. Tenho certeza que já aconteceu muito com vocês, né? Joãozinho tá lá, encontra com a Mariazinha, de repente a Mariazinha vai lá e fala uma coisa pro Joãozinho, uma informação interessante da vida do Joãozinho. Não assim uma informação do futuro, tá? Mas alguma coisa que realmente muda a situação de pensamento do Joãozinho. O que foi que aconteceu? Um espírito foi lá e pum, usou a Mariazinha. Isso está escrito em vários livros de André Luiz, inclusive tem um livro que ele conta lá, que está saindo do centro espírita, a filha, o filho e a mãe. E aí eles estavam saindo do centro espírita, os obsessores estavam esperando eles. Aí conta no livro que o espírito do bem foi lá e colocou a mão assim na cabeça da moça, da filha, e começou a falar por ela, entendeu? Mas ela nem percebeu que exatamente foi um espírito. Ela pode ter percebido que foi intuído e tal. Mas eu estou ampliando esse vídeo aqui para a gente poder falar de mais coisas. Porque se fosse para falar só do tarô, eu ia falar assim, pessoal, é o seguinte, quem cobra não vale a pena, acabou o vídeo. Então eu estou falando mais coisas, entendeu? Então o que acontece? Isso é regra do espiritismo, não sou eu que estou falando disso. A gente fala, mas você fala, mas não sou eu que falo, é o Allan Kardec, vocês têm que discutir com ele. Eu só estou reproduzindo o que eu li, entendeu? Então é fácil isso. E agora tem uma coisa, né? Aí você vai falar assim, como manter um centro espírita? Eu tenho um vídeo que fala bastante sobre isso. Inclusive, Alisson, se você está ouvindo, você vai colocar aqui, porque talvez eu não tenha tempo de ver. O vídeo Como Escolher um Centro Espírita. Esse vídeo é muito legal, porque ele fala bastante coisa, né? Agora, o centro espírita, por exemplo, tem que vender livros? Claro. Como que o centro espírita vai pagar um aluguel? Como que o centro espírita, ou até a igreja, ou seja lá o que for, né, vai pagar um aluguel, um funcionário para ficar na biblioteca, alguém para limpar? Não dá para você falar para a pessoa, você é voluntário para limpar o centro espírita, porque dá muito trabalho limpar um centro espírita inteiro, organizar. Então vai ter que ter funcionários, né? Provavelmente. Então vai ter que pagar salário. Então você pega, é um salário, é não sei o que, é um cafezinho que tem que colocar lá, né? Vai gasto, e você não pode cobrar para as pessoas, não pode. Só que é claro, vai receber doação? Claro, óbvio. Quem quiser vai lá e paga a conta de luz, que não vai ser barata, porque tem que usar luz pra caramba, paga a conta de água, faz uma doação, entendeu? Compra livro para ajudar. Então é óbvio que tem, não é assim também, né? Senão a gente fica sem recursos. Mas a gente tem que lembrar que Jesus foi muito claro e direto quando falava de dinheiro. Quando falava de dinheiro, eu vou citar 3 exemplos, né? Um deles é quando o jovem rico perguntou para ele, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Ele falou assim, você segue todos esses mandamentos. Aí o jovem rico falou, eu já sigo todos esses mandamentos, mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Ele falou, então você vende tudo, doa para os pobres e me segue. Aí ele falou, mas não sei. Ficou na dúvida, não aceitou. Mas o que ele quis dizer aí? Que na realidade ele tem que ter desprendimento dos bens. E para ter desprendimento dos bens, ele não pode misturar isso com a questão material. Aí teve a outra parte, né, que é aquela famosa, que está no Evangelho também, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando eles perguntaram assim, para ver se Jesus fala, eu vou contar, eu vou falar com mais detalhes, senão vai ficar bagunçado. Chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, o que a gente faz com o imposto para o Império Romano? Paga ou não paga? Porque se Jesus pagasse,
né, falasse paga, todo mundo ia falar, ele é contra os judeus. Se ele falasse não paga, os romanos iam prender ele. Então, óbvio que Jesus saiu, né? Para Jesus também é fácil pra caramba. Mas o que eu quero dizer, ele aproveitou ainda para falar o que é de César, de Deus é de Deus. Ou seja, o que é de Deus, religião é de Deus. O que é do homem, porque César era o bambambam naquela época, entendeu? Ele quis separar. E a outra vez foi quando ele chegou no templo e os caras estavam lá vendendo um monte de coisa. Na casa de Deus ele foi lá e jogou tudo no chão. O próprio Jesus foi lá e jogou no chão mesmo, entendeu? Foi bem enérgico para mostrar o quê? Não, vocês não vão vender essas porcaria aqui na casa de meu pai. Ou seja, não tem comércio, entendeu? Não vai ter comércio. Então, com essas evidências que Jesus nos deixou, você conclui que, logicamente, que não é para misturar dinheiro com religião. E acabou, né? Não tem. Eu acho que não tem exceções. Agora, tem também o pessoal do reiki que cobra e tal, mas isso aí eu já não tenho muita opinião sobre isso. Porque, assim, tudo bem, eles fizeram o curso, etc. Mas o reiki, ele é um tipo de mediunidade, né? Essa energia, tudo, mas aí também... vou aproveitar porque eu já vou responder, que eu já sei que vocês vão perguntar. Aí tem gente que fala assim, mas os médiuns nos Estados Unidos cobram. É igual essa questão do reiki. É difícil porque a cultura lá é outra, entendeu? Se não tiver médium cobrando, ninguém vai fazer de graça. Vocês entendem? Então, assim, nesse caso, é difícil da gente condenar eles, porque é melhor no momento que eles estejam fazendo isso e cobrando do que eles não estejam fazendo nada. Até porque, pelo menos os que eu acompanhei pela televisão e tudo, eles não são pessoas ruins, eles querem o bem do próximo, mas eles cobram porque eles pensam que é o trabalho deles. Mas se eles tivessem um livro de Allan Kardec, eles deveriam interpretar isso, entendeu? Aí nesse caso pode ser que os espíritos falassem, não, tá bom, vamos dar uma boiada aqui, porque ela não cobra para ficar rica, ela cobra para sobreviver e acabou. Eles veem como um trabalho, porque são culturas diferentes, né? Não dá pra gente querer colocar algo que a gente já entendeu na cabeça das pessoas que ainda estão iniciando o processo, entendeu? Então tem esse tipo de exceção, que eu falei que não tinha exceções, isso quando a gente entende o processo corretamente. Valeu, pessoal, muito obrigado, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para todo mundo e até a próxima.